Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Wesley Barbosa e no vídeo de hoje eu vou tentar responder aquela que, para mim, é a pergunta primordial em se tratando de estudos literários. Ou seja, por que existe literatura? Essa pergunta que, enfim, está na mente dos leitores, está na mente dos próprios escritores, por que eu escrevo, está na mente dos estudiosos, enfim. Por que existe literatura? É lógico que muita gente boa já tentou responder essa pergunta, seja literariamente, seja teoricamente. E, inclusive, no vídeo de hoje, trarei aqui, para contribuir com o nosso vídeo, as ideias de Aristóteles. Eu acho que ele tem uma forma de responder a isso muito interessante. Eu sou um aristotélico convicto, já falei aqui no canal, ele influencia muito daquilo que eu coloco em prática nos meus estudos da literatura e naquilo que eu produzo sobre literatura. E é lógico que as ideias de Aristóteles têm muito, sim, a acrescentar ao nosso vídeo de hoje. E se você gosta de conteúdos assim, se você é um apaixonado pelos estudos literários ou pela área de letras como um todo, fica o meu convite para que você se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para sempre ser informado quando novos vídeos forem publicados. Além disso, curta o vídeo, pois assim você mostra que está gostando do meu trabalho. Então bora lá! É lógico que esta pergunta já foi respondida, ou tentou-se responder essa pergunta a partir de vários vieses e muitos grandes estudiosos já deram essa contribuição. Inclusive aqui na estante de teoria da literatura eu poderia pegar qualquer autor dentre os grandes teóricos que eles teriam alguma coisa a acrescentar. Porém, eu acho interessante trazer a ideia de Aristóteles porque ela se aproxima muito daquilo que eu compreendo. Ela, principalmente a ideia de catarse, eu acho fundamental quando a gente fala na força que a arte como um todo e a literatura tem. Bom, mas o fato é que nós nos perguntamos por que existe a literatura? Porque, afinal de contas, passam os séculos, passam os milênios e o ser humano continua interessado em produzir literatura, em produzir arte. Existem aqueles que duvidam da força da arte, existem aqueles que acham que é perder tempo. Essas pessoas, felizmente, são um voto vencido. A arte permanece, a literatura permanece. Inclusive, no caso da literatura, tem muita gente que advoga que a modernização dos meios de comunicação, etc., irá fazer a literatura acabar, e o que a gente vê é a literatura sendo produzida aí. Muda o foco, mudam os objetivos, mudam as abordagens, mas a literatura resiste. E resiste com uma força interessante. Isso tudo nos faz, cada vez mais, refletir sobre o porquê de isso existir. Por que estamos aqui lendo literatura? Por que nós estudamos literatura? Por que isso existe? Bom, Aristóteles aqui, na sua arte poética, ou da arte poética, seja lá como for a tradução, esta obra aqui foi a base para muito daquilo que se teorizou sobre literatura ao longo de séculos e séculos. Há quem diga que morreu a sua influência, quem diz isso desconhece o desenvolvimento da teoria da literatura. Nós temos só aqui no Brasil, para citar um grande exemplo, eu tenho aqui pelo menos uns 4 livros publicados nas últimas décadas, Mas só para citar um grande exemplo, a obra de Luiz Costa Lima, que é um dos grandes teóricos do nosso país, que tem uma grande influência da noção de mimese, que é uma noção aristotélica, tal qual Costa Lima a compreende, embora não seja Aristóteles o único a falar disso. E aqui no seu livro, tratando da arte que mimetiza através de palavras, que imita a realidade através de palavras, Aristóteles, em determinado ponto, discute as causas, as origens da arte poética, ou seja, daquilo que nós entendemos hoje como literatura. Ele discutindo as origens da arte poética, ou seja, aquilo que causa esse interesse e essa vivacidade da literatura, por que produzimos a literatura, por que se produz, por que lemos, etc., por que ela existe. Ele diz o seguinte, aqui na tradução de Paulo Pinheiro, da editora 34. 2 causas, ambas naturais, parecem ter dado origem à arte poética como um todo.
De fato, a ação de mimetizar, ou seja, de imitar a realidade, se constitui nos homens desde a infância. E eles se distinguem das outras criaturas porque são os mais miméticos e porque recorrem à mimese para efetuar suas primeiras formas de aprendizagem. E todos se comprazem com as mimeses realizadas. E mais à frente um pouco, explicando esse prazer diante das mimeses, ele diz: sentimos prazer ao contemplar determinadas imagens, né? Imagens fortes, inclusive. Por exemplo, diante das formas dos animais ignóbeis e dos cadáveres. A causa disso é que conhecer apraz não apenas aos filósofos, mas, de modo semelhante, também aos outros homens, ainda que participem disso em menor grau. E quando ele diz aqui filósofos, podemos dizer, atualizando aí a fala, não apenas aos estudiosos, né? O conhecimento, conhecer algo, tomar ciência de algo, é agradável ao ser humano, né? Ou seja, não apenas o estudioso, aquele que está na academia ou coisa do tipo. Não, todos nós gostamos de conhecer. E a literatura, a arte, né, e a literatura especificamente, é uma forma de nos dar conhecimento das coisas. Das coisas, inclusive as mais tristes, as mais pesadas, as mais dolorosas. E quando nós entramos em contato com as coisas dolorosas, com as coisas tristes, com as coisas trágicas, isso é uma forma de conhecimento tão especial que se processa conosco, que nós sentimos prazer. É lógico que aqui já entramos um pouco na noção de catarse, né, que está ligada um pouco a esse trecho inicial aí que eu li, mas o que eu gostaria de começar chamando a atenção é a noção de que imitar é natural ao ser humano. Ora, gente, aqui a perspicácia de Aristóteles para perceber isso é fundamental, porque desde sempre nós imitamos, desde crianças, nós imitamos os gestos dos adultos, nós aprendemos a falar, quem estuda aí a aquisição da linguagem, nós aprendemos a agir na sociedade, nos mirando em modelos, né, dos nossos pais, das pessoas que convivem conosco, dos professores na escola. Nós imitamos. E nós imitamos, inclusive, não apenas da forma perfeita, reproduzindo. Não, nós imitamos reconstruindo. Nós mentimos, nós contamos fatos exagerando, nós contamos fatos omitindo algumas coisas. Nós temos, além dessa necessidade natural de imitar, ou seja, de olhar para a realidade, de olhar para o fato, e a partir dele reproduzir isso por nossa conta, aí está a base, né, da arte, ou seja, reproduzir alguma coisa que eu estou vendo, que eu estou pensando, etc. Mas nós não apenas temos essa inclinação natural de imitar, mas de reconstruir. Nós temos a necessidade, me parece, é algo instintivo, tão instintivo para nós, eu acredito, quanto aquele animal que se camufla diante de uma nova cor ali no ambiente em que ele está, ele simplesmente muda, né, para aquela tonalidade ali, naturalmente. E ainda que não haja necessidade de se camuflar, mas ele o faz. E nós, ainda que não haja a necessidade de imitar, mas nós o fazemos, né? Nós imitamos, nós mentimos, mentir aqui no bom e no mau sentido, porque a ficção é uma forma de mentir, é uma necessidade extremamente humana. Então, essa primeira questão é fundamental para nós entendermos o porquê de a literatura existir. Porque nós precisamos de ficção, nós precisamos de imitação, nós precisamos olhar para o mundo e reproduzi-lo tal qual nós o entendemos. Eu completaria, antes de passar para a noção de catarse, com uma terceira noção, né, além do instinto básico de imitação e além da noção de catarse, os dois apresentados por Aristóteles, eu traria um terceiro que vem aí das teorias da linguagem, da comunicação de modo geral, que é o próprio caráter comunicativo da espécie humana. Nós temos necessidade de nos comunicar, né? Não apenas observar a realidade e reproduzi-la, porque isso nós poderíamos fazer para nós mesmos, sei lá, né, uma espécie de imitação que gerasse uma satisfação plena, pura e simplesmente interior, sem precisar compartilhar. Não, nós temos a necessidade de expor
o nosso sentimento, a forma como nós vemos o mundo, a forma como nós entendemos o mundo. E quanto mais nós entendemos o mundo de uma forma que nós achamos que é particular, mais nós queremos expor. A literatura também vem disso, da busca por expressar as coisas. Primeiro, da constatação de que nós estamos tendo, ainda que não seja, mas que nós estamos passando por uma coisa tão particular que é só nossa e nós queremos, né, fazer as outras pessoas tomarem consciência disso. E segundo, pelo próprio interesse mesmo de buscar uma forma especial de expressar as coisas, de expressar o nosso sentimento. Ou seja, observar o mundo, ter dele uma intuição muito subjetiva e não guardar essa intuição para nós, expressar essa intuição. Mais à frente, Aristóteles, falando da tragédia, ele diz o seguinte: é, pois, a tragédia a mimese de uma ação de caráter elevado, completa e de certa extensão, em linguagem ornamentada, com cada uma das espécies de ornamento distintamente distribuídas em suas partes. Mimese que se efetua por meio de ações dramatizadas e não por meio de uma narração, ou seja, como num texto teatral mesmo e não como num romance, né, em que é apenas a narração. Os atores representam os fatos. E que, em função da compaixão e do pavor, realiza a catarse de tais emoções. Bom, é lógico que a sociedade grega é uma sociedade diferente da nossa, uma visão de mundo, um comportamento, enfim, compreensão do que são as relações humanas, do que é sentimento, uma coisa totalmente diferente. E quanto mais a sociedade é diferente, mais algumas questões devem ser relativizadas, né? Então, quando a gente entende aqui que o modelo ideal de arte para Aristóteles, e que de certa forma era muito valorizado realmente ali na antiguidade grega, era a tragédia, nós devemos ter em mente que não necessariamente isso precisa ser tomado para nós, etc. Nem que necessariamente a catarse se dá quando nós experimentamos o pavor, quando a realidade nua e crua nos é apresentada. Mas, de um modo geral, em relação a qualquer sentimento, eu acho que experimentar um sentimento verdadeiro, acho que é aí onde a noção de catarse vem sendo ressignificada, é justamente nesse ponto em que experimentar o sentimento vivido por outro nos traz sim uma forma de conhecimento que pode nos ajudar a conhecer a nós próprios, né, diante daquilo. E ajudando a conhecer a nós próprios e nos elevando de tal forma, por meio da comoção, nós purgamos os nossos sentimentos. E nós alcançamos um nível de prazer elevado. Acho que a arte como um todo ela tem isso. Essa necessidade de entrar em contato com experiências sentimentais significativas e o fato de que sempre que o fazemos, opera-se em nós um bom sentimento, ou seja, essa transformação, essa purgação que Aristóteles aqui nomeia como catarse, isso é outro fato que justifica a existência de literatura. Eu, quando vou a um poeta, a um romancista, a um contista que eu gosto, e quando eu entro em contato com uma expressão significativa daquele sentimento, é como se eu renovasse minha própria vivência em relação àqueles fatos, eu experimentasse um pouco, ainda sem viver aquilo realmente, mas no plano psicológico eu experimentasse uma vivência significativa que me transforma. Isso acontece com muita gente e não apenas em literatura, né? Porque muitas das noções aqui, elas são referentes a todas as artes, né? A literatura ela é um modo de expressão específico, mas ela compactua com as outras artes de algumas características. A noção de catarse, para mim, é uma delas, né? Então, diante de um filme, diante de uma boa música, nós experimentamos um sentimento renovador. Então, esses três fatores, para mim, são fundamentais e explicam o porquê da literatura, mas não apenas a literatura, a arte como um todo existir. A nossa necessidade humana de imitar. Além disso,
o desejo e a necessidade de nos comunicar, que está diretamente ligado à nossa necessidade de interação com nossos pares, de expressar nossos sentimentos e também de entrar em contato com o sentimento do outro. Acho que a curiosidade em relação ao sentimento do outro também faz parte desse processo de comunicação, dessa necessidade de comunicação, e entra diretamente na catarse. Nós meio que sentimos que a experiência do outro pode ser significativa para nós, para nos ensinar, para nos servir de lição, para engrandecer nossa própria experiência, para ampliar nossa forma de ver as coisas, né, nossas experiências, enfim. E entra-se aí, portanto, na terceira, que é a existência da catarse, ou seja, esse sentimento transformador, essa purgação por meio de uma linguagem ornamentada, usando as palavras de Aristóteles, que é a utilizada na literatura e que nos transforma, nos coloca diante de uma beleza que nos comove, que nos faz rir, que nos faz chorar, que nos faz ter pavor também, que nos faz ter raiva muitas vezes, mas tudo isso transforma, né? Tudo isso transforma, tudo isso nos ensina, tudo isso mexe conosco. E esse sentimento único experimentado diante da arte, isso justifica a sua existência, e isso nos mostra que durante muito tempo ainda teremos, felizmente, produção artística. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu aconselho a leitura de Aristóteles, já fiz até vídeo aqui falando da importância de se ler Aristóteles por parte dos estudantes de letras, né? Continuo com a mesma opinião. É lógico, né? Atualizando muita coisa, rediscutindo muita coisa, mas é um autor fundamental. Se você gostou do vídeo, não deixe de interagir, deixando seu comentário. Como eu sempre digo, a participação de vocês é fundamental. Eu agradeço muito pela audiência e até o próximo vídeo.